Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Então, R$600 é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200. E na Câmara, por exemplo, vamos supor que chega uma proposta de 2 de 300. Se a Câmara quiser passar para 400, 500 ou voltar para 600, é o veto. Vamos pedir um auxílio para quem tirou seu emprego, né? Olá, minha gente, estamos de volta aqui com a nossa série Réu Confesso para tratar dos crimes do presidente na pandemia. Antes de tudo, queria pedir ao companheiro, à companheira, que deixasse a sua curtida, o seu comentário nas nossas redes sociais, fanpage, YouTube, no Twitter, no Instagram, porque essa manifestação de vocês é muito importante para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. Hoje vamos falar de mais um crime do presidente, o auxílio emergencial insuficiente e fome. Como já está comprovado, Jair Bolsonaro optou desde o começo da pandemia pela estratégia da chamada imunização de rebanho, mesmo consciente de que isso provocaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. E é essa estratégia que explica as repetidas sabotagens do auxílio emergencial feitas pelo governo federal. Afinal, por que um presidente que desejava ver a população exposta à Covid-19 se esforçaria para pagar um auxílio emergencial digno, que permitiria às trabalhadoras e aos trabalhadores ficarem em casa, protegendo a si mesmos e a seus familiares? Na lista em que confessa os crimes de Bolsonaro e seus ministros, a Casa Civil da Presidência da República anota, aspas, o governo demorou a pagar o auxílio emergencial, fecha aspas. Mais uma vez, trata-se de uma afirmação inquestionável. Desde o começo, o Planalto resistiu à ideia de pagar o benefício e, quando acabou se dobrando às pressões, sugeriu um valor de meros R$200. Coube ao Congresso Nacional, graças ao trabalho da oposição, elevá-lo a R$600. Depois, na hora de pagar o benefício, o governo mostrou-se convenientemente lento. No fim de abril, mais de 40 dias depois do anúncio do auxílio, feito em 18 de março, pelo menos 30 milhões de pessoas ainda esperavam o pagamento da primeira parcela, engrossando as filas em frente a agências bancárias, numa aglomeração que muito deveria agradar ao presidente genocida. Ao longo de 2020, Bolsonaro fez várias críticas ao auxílio emergencial, tornando-o tratando não como um benefício justo de proteção da vida, mas como algo que se via obrigado a fazer porque governadores e prefeitos, esses sim, preocupados com a população, adotavam medidas de isolamento social. Em setembro de 2020, após reduzir o valor para R$300, Bolsonaro deixou claro, durante uma live, que não desejava pagar o benefício e recomendou aos brasileiros, aspas, vão pedir o auxílio para quem tirou seu emprego, para quem falou em fique em casa, fecha aspas. Sem auxílio, sem emprego e com fome, a verdade é que, ao se verem entre proteger a vida dos trabalhadores ou agradar aos rentistas e aos que colocaram no poder Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheram a segunda opção. Em dezembro de 2020,
quando a Europa já via a segunda onda matar mais que a primeira, provocando nova leva de lockdowns, Guedes cinicamente anunciava o fim do auxílio emergencial e prometia uma recuperação da economia em V. Aspas. As pessoas estão voltando ao trabalho. A doença fez um retorno, mas não podemos falar em segunda onda, disse o ministro Guedes. Assim, o governo não incluiu o auxílio emergencial no orçamento de 2021 e só retomou o pagamento agora. E mesmo assim, apenas depois de enviar ao Congresso uma medida provisória que buscava exterminar ainda mais direitos das camadas mais pobres e prever um orçamento para a saúde menor que o de 2020. Os resultados dessas escolhas, todos vêm hoje. O Brasil chega a quase 500 mil mortos pela Covid-19 e o número só cresce. 19 milhões de brasileiros passam fome, 14 milhões estão desempregados e o crescimento em V prometido por Guedes resultou, na verdade, no terceiro pior PIB dos últimos 120 anos. Todos esses são resultados de um crime pelo qual Bolsonaro e seus ministros devem pagar. E a CPI da Covid no Senado avança para comprovar esses crimes e fazer com que eles sejam explicados ao país. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver, bancada do PT traz novas evidências durante CPMI, que investiga fraudes do INSS. Programa Nacional de Alimentação Escolar coloca Brasil como referência global no combate à fome e promoção da educação. PT lança a campanha pelo fim da escala de trabalho 6x1. E a análise da prévia da inflação divulgada pelo IBGE e os indicadores econômicos com o coordenador de conteúdo do PT, Fernando Brasil. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Comente, envie sua mensagem, aproveite também, já se inscreva em nossos canais, ative as notificações e siga o PT nas redes sociais.
O governo Lula já garantiu a devolução de mais de R$1,5 bilhão de reais a aposentados e pensionistas de todo o país que tiveram descontos indevidos em seus benefícios. Quase 2,5 milhões de beneficiários aderiram ao acordo de ressarcimento até aqui, representando 74% dos 3.300.000 aptos a receber. A adesão ao acordo é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente na sua conta, sem precisar recorrer à justiça, e os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação em até 3 dias úteis após a adesão. O prazo segue aberto para fazer o acordo de ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Até o momento, os estados com maior valor de ressarcimentos pagos são São Paulo, com 293 milhões, Minas Gerais, com 149 milhões, Bahia, com 137, Rio de Janeiro, 124 e Ceará, 93 milhões. Agora a gente conta para vocês que a atuação da bancada no PT na CPMI do INSS voltou a se destacar nessa semana. Durante o depoimento de um dos principais nomes ligados ao esquema de fraudes contra aposentados, os parlamentares petistas adotaram uma postura firme e trouxeram novas evidências à tona. A Jéssica chega aqui para contar isso para a gente. Pois é, Matheus, a semana da CPMI do INSS começou com a prisão de Rubens Oliveira Costa, diretor financeiro das empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele foi preso em flagrante por falso testemunho, depois de negar envolvimento nas fraudes que desviaram recursos de aposentados e pensionistas. Rubens Oliveira Costa foi solto ainda na madrugada de segunda-feira, no dia 22. O relator da CPMI anunciou que vai solicitar ao STF a prisão preventiva do empresário. E mesmo alegando ser apenas administrador das empresas, documentos do imposto de renda mostram que a sua renda multiplicou quase 8 vezes entre 2021 e 2024. Além disso, ele admitiu ter transferido milhões de reais para consultorias associadas a ex-dirigentes do INSS durante o governo Bolsonaro, como lembraram deputados petistas durante a sessão da comissão da última segunda-feira. Olha lá o que diz o inquérito da Polícia Federal. Rubens, esse cidadão que está sentado ao seu lado, e Alexandre Guimarães aparecem conectados por meio de operações financeiras e participam de várias empresas. Alexandre é diretor do INSS. Está vinculado diretamente a transações em empresas gerenciadas por Rubens, como a Prospect, e vai adiante. Alexandre e Rubens dividem a empresa Vênus Consultoria e Assessoria. Coloca para mim, por gentileza. Olha lá. Olha a data, gente. 2022. O Alexandre estava dentro do INSS. Desde novembro de 2022. Nomeado para esse cargo. As entidades que tiveram maior volume de descontos foram justamente criadas durante o governo Bolsonaro. As empresas que participaram do roubo, sendo subcontratada pelas associações, pelas entidades que subcontratavam outras, foram criadas, parte delas, durante a gestão anterior. E uma delas, pelo menos, uma que o senhor foi diretor, fechada justamente agora, depois de uma ação de bloqueio. Isso é importante ter claro, isso não é coincidência. Isso é postura política totalmente diferente de um governo para o outro. Enquanto o outro foi totalmente conivente, omisso, nós tivemos uma postura ativa, eficaz e firme para revelar, para investigar, para revelar e para tomar medidas de cessar os descontos, punir as empresas, entrar com ações contra, inclusive as entidades, e já tem pessoas presas. Já nesta quinta-feira, a CPMI ouviu Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso desde o dia 12 de setembro e apontado pela PF como um dos principais operadores desse esquema fraudulento. Antunes permaneceu em silêncio durante os questionamentos, mas a bancada do PT pressionou o depoente, mostrando evidências do envolvimento dele em entidades que cobravam mensalidades indevidas. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a questionar Antunes. Quem que assinou a CT Dambeck, doutor Oliveira? Quem assinou? É. Eu que assinei. Então o senhor concedeu
a CT para a Ambec. Em pouco tempo, os R$ 135 viraram 369.565. Pois é, e o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, reforçou também que a CPMI é crucial para responsabilizar os envolvidos nas fraudes do INSS. Destacou também a necessidade da prisão preventiva de Nelson Williams e questionou a ligação de Antunes com a campanha de Bolsonaro. Ele também exibiu imagem de reuniões entre médicos peritos do INSS e integrantes do governo Bolsonaro em 2018. Além disso, anunciou requerimento para convocar esses peritos e mostrou também que o esquema avançou sem controle, com conhecimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem muitas interpretações. Tem gente que faz tão errado que no final da conta tudo que fez foi anulado. Porque fica parecendo perseguição e anula tudo. A gente já viu isso no Brasil. Exatamente. Acontecer. Também tenho confiança em Vossa Excelência e hoje vi que o requerimento para solicitar a prisão preventiva do advogado Nelson Williams já está em pauta. Sim. O relator tinha solicitado que eu fizesse uma fundamentação para a prisão preventiva do Nelson Williams. Tanto no requerimento eu já tinha feito, mas fiz questão de fazer uma fundamentação mais precisa, até para que o ministro André Mendonça possa refazer a sua inicial decisão, que foi a de oferecer ou de mandar prender o careca do INSS e também o Camisote, mas não fez a mesma coisa em relação ao advogado Nelson Williams, o que deixou todos nós surpresos. Aqui um senador já disse que tinha ido até a transição do governo Bolsonaro e apresentado peritos médicos lá do INSS. Ali é a reunião dos peritos médicos com o senador, que foi no dia 12 de novembro de 2018. Esses peritos são da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Olha o que eles colocaram. O presidente, ali de amarelo, reforçou a importância do nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela ANMP sobre desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS. O presidente da República ficou surpreso. Foi contado a ele que tinha isso. Já o senador Fabiano Contrato destacou os valores altos movimentados pelo esquema. Ele questionou Antunes sobre procurações da Ambec, concedendo poderes para firmar a ACTS. Olha a coincidência, em março de 2022, o senhor recebe a procuração da Ambec para celebrar a CT, e aí aquela Ambec que tinha um rendimento de R$ 135 no início do ano, passa a ter 16 milhões de rendimento. Foi isso que aconteceu. Tem uma procuração da Ambec outorgando poderes para o senhor para celebrar a CT junto ao INSS, e quando a Ambec tinha um rendimento de R$ 135, explode para 16 milhões, e justamente no mesmo ano que uma das empresas do senhor é a Prospect. O governo do Brasil anunciou a criação do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente, o primeiro hospital público inteligente do país. A unidade será instalada no complexo do Hospital das Clínicas e da USP, em São Paulo, e terá tecnologias de ponta como inteligência artificial, ambulâncias conectadas em 5G e telesaúde. O objetivo é reduzir o tempo de atendimento em casos graves de 17 para apenas 2 horas. Com um investimento de 320 milhões de dólares do Banco dos BRICS, o hospital terá 800 leitos e o início das atividades previsto para 2027. Além da assistência, vai atuar como centro de pesquisa, inovação e formação de profissionais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o Brasil deve fechar esse ano com um saldo positivo de 1,5 milhão de empregos formais criados. Mesmo com a menor taxa de desemprego da história, atingida no trimestre encerrado em julho 5,6%, o ministro aponta que o cenário de altos juros praticados no Brasil impede um crescimento ainda maior nos dados de emprego. Outro ponto citado é que o Plano Brasil Soberano e a abertura de novos mercados no exterior está preparando o Brasil para diminuir os impactos das tarifas de 50% dos Estados Unidos.
Bom, e para ajudar a entender o cenário econômico e o impacto das notícias da semana no dia a dia do brasileiro, a gente chama o coordenador de conteúdo do site do PT Nacional, Fernando Brasil, que vai explicar o que esses dados da inflação divulgados essa semana revelam para a gente. Muito boa tarde a você, Matheus. Boa tarde ao Marcelo e a Nayane, a todos os que nos assistem aqui no PT Brasil. A gente tem uma notícia que é um verdadeiro bálsamo para o bolso do trabalhador e reforça as políticas do governo Lula na proteção da nossa economia. A gente acaba de ver os dados do IPCA 15 de setembro, que apesar de uma alta geral de 4,8%, que é puxado pelo setor de energia, veio muito abaixo do que se esperava. Então, isso traz aí um dado muito interessante, principalmente para quem vai ao supermercado, como todos nós, toda semana. Ou seja, a queda da inflação no preço dos alimentos. O Grupo de Alimentação e Bebidas registrou aí uma quarta queda consecutiva nos preços dos alimentos. Isso mesmo. A gente está falando aqui de uma comida que está ficando cada vez mais barata para as famílias brasileiras. Esse alívio, é bom a gente frisar aqui, não é obra do acaso, ele é resultado direto de uma estratégia clara do governo Lula de proteger o poder de compra do trabalhador, com uma política econômica voltada principalmente para defender a economia popular. A gente tem visto quedas muito significativas, principalmente nessas últimas 2 semanas, aí, já que o IPCA 15 trata especificamente da prévia da inflação, né? Ou seja, a gente está medindo aí basicamente a inflação que vem da segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena de setembro. Então, a gente tem quedas muito significativas no preço do tomate, que recuou mais de 17%, a cebola, que caiu 9%, o arroz caiu quase 3%, o café moído também, que tem sido aí um problema para muitas famílias que vinham reclamando do preço do café, mas que já vem caindo aí já há alguns meses, né? Caindo quase 2%, 1,81%, e isso a gente sabe que faz uma enorme diferença no orçamento das famílias. E é bom a gente entender por que isso acontece, né? Ou seja, que isso não é uma obra do mercado financeiro, isso não é uma obra do acaso. Isso acontece porque tem política pública de um governo comprometido com o povo brasileiro. A gente tem visto, desde 2023, e eu venho comentando aqui sobre isso, a recuperação, por exemplo, da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que é uma ferramenta crucial para formular estoques reguladores e impedir aí as oscilações, os choques de preços de alimentos, estão ajudando, auxiliando ali o governo a controlar esses preços quando há um choque entre oferta e demanda, e o governo poder suprir aí pelos estoques reguladores. A gente tem também, já falamos aqui várias vezes, do retorno do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que estimula a compra pública de alimentos da agricultura familiar, garantindo não só a comida ali fresca na mesa da população, mas também de qualidade, produtos chamados produtos in natura, que trazem mais qualidade para a população e, além de tudo, fortalece o pequeno produtor. Além disso, a gente tem a preocupação aí da saúde, com a saúde, né, do governo, com a saúde da nossa juventude, dos nossos alunos, visível ali na redução do limite de alimentos processados e ultraprocessados nas refeições escolares, que caiu. Vocês devem lembrar disso, no início do ano o governo anunciou uma queda, uma redução desses alimentos de 15%, ou seja, é um esforço integrado, são várias políticas ali que conversam para garantir comida barata, não só comida barata, saudável e abundante na mesa de todo mundo. Não é à toa que o Brasil virou uma referência mundial na alimentação escolar, desde que o governo recuperou o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vocês devem ter dado isso aqui no programa, que havia sido completamente desmantelado no governo Bolsonaro. E é muito importante a gente fazer um paralelo do que está acontecendo aqui no Brasil, em termos de inflação, com os Estados Unidos, o contraste do que acontece aqui com o que acontece lá fora, que é muito gritante. Enquanto o Brasil se ergue com uma política pública de proteção interna, do emprego, do setor produtivo, como eu tenho dito, basta a gente citar o Brasil soberano, a importância do Brasil soberano para o nosso setor produtivo nacional, para citar só esse exemplo, lá nos Estados Unidos, a inflação tem sido, sim, uma preocupação crescente e aí impulsionada em grande parte, pelos vários tarifaços desordenados do governo Trump. O colunista Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo, alertou nessa semana
para o salto, chamou atenção para o salto de quase 7,5% no preço da carne nos Estados Unidos. Ali, isso só no mês de agosto, viu, pessoal? Só no mês de agosto a carne subiu 7,3% nesse período. O café também, um produto praticamente consumido tanto lá quanto aqui no Brasil, subiu lá nos Estados Unidos 3,1%. Isso é um reflexo de políticas que a gente pode dizer que, no mínimo, equivocadas do governo americano e que estão gerando custos adicionais para o consumidor. E essa história ainda tem um contraponto mais interessante aí, que é o seguinte: os ataques do Eduardo Bolsonaro, que é o quinta coluna, ou seja, o maior traidor da história recente do Brasil, não tem surtido qualquer efeito, seja do ponto de vista econômico ou do ponto de vista da justiça. Desde que ele se mudou para os Estados Unidos ali no começo do ano para conspirar contra o povo brasileiro, para conspirar contra o Brasil, o Bolsonaro e o seu filho, os seus 3, 4 filhos, na verdade, têm colecionado fracasso atrás de fracasso. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque as sanções do governo Trump não tiveram qualquer efeito sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, que, aliás, deve ser preso em breve, de acordo com o rito da justiça. Ao contrário, o Brasil, sob a liderança do presidente Lula, vem ampliando a participação do Brasil no comércio internacional. O governo anunciou semana passada um recorde de 437 novos mercados abertos para os produtos brasileiros, em especial aqueles produtos que têm sido tarifados pelo governo dos Estados Unidos. Os números da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, confirmam essa resiliência da economia brasileira. As vendas, por exemplo, de externas de carne bovina, mesmo com as tarifas dos Estados Unidos, que era o nosso segundo maior mercado até então, né, até o tarifaço, caminham aí para ir para um recorde histórico. A média diária de vendas em setembro superou a do mês de agosto, ou seja, no mês em que as tarifas do Trump já estavam em vigor, né, as tarifas mais pesadas ali do Trump já estavam em vigor, e nesse ritmo as exportações de carne in natura devem ultrapassar 300 mil toneladas nesse mês. E não é só a carne não, viu, gente? As exportações de mel também têm subido, outro produto de grande dependência do mercado americano, também aumentaram em setembro, e os volumes para os Estados Unidos se mantiveram elevados, com novos contratos sendo negociados para a próxima safra, mesmo com tarifaço. Então isso mostra a força, a diversificação, da nossa economia, que vai ampliando novos mercados aí, garantindo a venda dos nossos produtos. Ou seja, o resumo da história: enquanto o bolsonarismo vem se esmerando para atentar contra as nossas instituições e contra a economia popular, o governo Lula segue priorizando o setor produtivo nacional, os empregos e o poder de compra dos salários das famílias. É um governo que olha para o povo, né, que olha para a nossa soberania, que olha para a nossa economia com desenvolvimento inclusivo, e os resultados estão aí na mesa das famílias brasileiras, ou seja, comida cada vez mais barata e a gente ampliando o nosso mercado de exportações. Eu fico por aqui, Matheus, a gente se vê no próximo encontro. Tá então a participação, fazendo análise do cenário econômico, o Fernando Brasil, coordenador de conteúdo do PT Nacional. E a seguir nós mostramos que o Brasil se consolida como referência mundial no combate à fome. Não sai daí que a gente volta rapidinho. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast, que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento.
Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, consolida o Brasil como referência global no combate à fome e na promoção da educação. A segunda cúpula global da Coalizão para a Alimentação Escolar, realizada essa semana em Fortaleza, reforçou o protagonismo do país nesse tema. O PNAE, coordenado pelo Ministério da Educação, garante diariamente cerca de 50 milhões de refeições para quase 40 milhões de estudantes da rede pública. Uma política que une combate à fome, desempenho escolar e cidadania, que hoje é referência internacional. Após anos de estagnação no governo anterior, o programa foi fortalecido pelo governo Lula com medidas concretas. Entre elas, a redução de 15% do limite de ultraprocessados nos cardápios escolares e a retomada do programa de aquisição de alimentos, que valoriza a agricultura familiar e garante produtos frescos nas escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que uma refeição digna na escola é direito humano e ato de justiça social. Ele lembrou que o Congresso já aprovou o aumento de 30% para 45% dos recursos do PNAE destinados à agricultura familiar. O PNAE é um eixo fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso país, baseado no emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares, além de assegurar a participação da sociedade no controle social por meio dos conselhos de alimentação escolar em todos os municípios e estados brasileiros. Lembrando, presidente Alckmin, que o Congresso Nacional hoje a obrigatoriedade de 30% dos recursos do PNAE que vão para os municípios e estados brasileiros obrigatoriamente precisam ser comprados da agricultura familiar no nosso país. E agora o Congresso Nacional aprovou uma nova lei que será sancionada pelo presidente, que nós vamos passar de 30% para 45% dos produtos da agricultura familiar que terão que ser obrigatoriamente incluídos na alimentação escolar em todo o Brasil, ampliando e apoiando essa rede da economia da agricultura familiar em todo o país. Na declaração final da cúpula, 80 países se comprometeram a ampliar a alimentação escolar até 2030, inspirados pelo modelo brasileiro. O documento reforça a meta de alcançar 150 milhões de crianças em todo o mundo e pede o envolvimento de organismos internacionais no financiamento dessas políticas. Hoje, o PNAE é parte da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil no G20, e inspira projetos em 29 países da América Latina e do Caribe e em 40 nações africanas. Um exemplo concreto de como políticas públicas nacionais podem se transformar em solução global. O programa Futuras Cientistas está com inscrições abertas até 6 de outubro. São 470 vagas para todo o país, sendo 160 para alunas do segundo ano do ensino médio de escolas regulares, 160 para estudantes do mesmo período de escolas integrais e 150 para professoras de escolas públicas estaduais. Essa é uma iniciativa que incentiva a igualdade de gênero no mercado profissional, já que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, apenas 31% das mulheres ocupam as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O programa brasileiro foi criado em 2012 e os resultados demonstram que, das participantes aprovadas nas universidades, 80% escolheram cursos nas áreas de ciência e tecnologia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site futurascientistas.com.br. Cada participante receberá um auxílio de R$ 300 pago pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O resultado final será divulgado em 7 de novembro. E a movimentação de passageiros em voos domésticos atingiu 8,7 milhões de viajantes em agosto de 2025, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica da ANAC. Foi o 12º mês consecutivo de crescimento, com alta de 8,5% na comparação a agosto do ano passado. Segundo o Ministério do Turismo, o resultado mostra a confiança dos brasileiros em viajar dentro do país e o impacto positivo do setor na economia.
A rota São Paulo-Rio de Janeiro segue como a mais movimentada, com quase 5 milhões de passageiros entre janeiro e agosto. O Brasil alcançou pela primeira vez a marca de mais de 10,2 milhões de estudantes no ensino superior em 2024, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Os dados constam do Censo da Educação Superior, divulgados pelo INEP, e mostram que entre 2014 e 2024, o número de matrículas cresceu mais de 30%. O levantamento aponta ainda que os cursos com maior procura foram Pedagogia, Administração e Direito. O resultado reforça a importância da expansão do acesso ao ensino superior e o impacto da educação na transformação social e econômica do país. Hoje, às 16h, o programa TV Elas por Elas apresenta uma aula com Érica Nicásio, que atua há mais de 2 décadas na defesa dos direitos LGBTQIAPN+. Hoje ela fala sobre a Semana da Visibilidade Bissexual e a luta por sociedade mais justa e igualitária. Não perca hoje, às 16h, aqui na TVPT. E a Fundação Perseu Abramo apresentou o resultado da pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado para observar os avanços em relação ao enfrentamento às desigualdades de gênero. Essa é a 3ª pesquisa realizada sobre o tema. A primeira foi em 2001 e a segunda em 2010. Nessa última pesquisa, os números mostram um aumento nas desigualdades e do empobrecimento das mulheres na última década. Mesmo com avanços em escolaridade, os salários e postos de trabalho não acompanharam esse crescimento. Esse empobrecimento atinge principalmente mulheres negras, 59%, têm renda familiar de até 2 salários mínimos, e as mulheres que vivem no Nordeste, 64%. Houve um aumento de 50% de mulheres que recebem ou participam de benefícios e programas sociais de 2010 a 2023. Houve um aumento também na percepção de que a vida das mulheres piorou em relação ao passado. Uma em cada 4 mulheres consideram que há mais coisas negativas em ser mulher do que positivas. A maternidade, que nas últimas edições era tomada como uma das melhores coisas em ser mulher, caiu em termos de importância. Entre as piores coisas em ser mulheres foram citadas as desigualdades no mercado de trabalho e a violência. Os dados sobre violência não tiveram nenhuma melhora ou redução. Metade das mulheres dizem já ter sofrido algum tipo de violência alguma vez, sendo a física a mais citada. Para 1 em cada 4 mulheres brasileiras, o interesse por política também diminuiu nos últimos anos. No geral, há uma redução no reconhecimento da importância da política na vida das mulheres. Entre as mulheres, a importância da política recuou de 80% para 71% entre 2010 e 2023, enquanto a não importância atribuída à política cresceu de 17% para 24% no mesmo período. E no próximo bloco, nós falamos do lançamento da campanha pelo fim da escala 6x1. Não sai daí que a gente volta já. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o Partido dos Trabalhadores iniciou nessa semana uma campanha nacional na TV sobre o fim da escala 6x1, sistema de trabalho que impõe jornadas exaustivas e afeta de forma ainda mais dura as mulheres brasileiras. A proposta defendida pelo PT busca garantir dignidade, tempo para a família e direito ao descanso. A escala 6x1 tem sido um dos principais alvos de críticas de trabalhadores e trabalhadoras. A sobrecarga recai especialmente sobre as mulheres, que historicamente no Brasil foram privadas de acompanhar a criação dos filhos,
de desfrutar momentos de lazer e até de cuidar da própria saúde. Profissões como enfermagem, comércio e serviços domésticos concentram essa realidade. O debate também está conectado à Política Nacional de Cuidados, lançada pelo governo Lula, que busca dividir a responsabilidade entre Estado, família e empresa. Dados do Ministério das Mulheres mostram que mais de 40 milhões de brasileiras são chefes de família, a maioria em situação de vulnerabilidade social, com baixa renda e jornadas que se somam ao trabalho doméstico. O tema ganhou ainda mais relevância após as manifestações contra a PEC da blindagem, quando o fim da escala 6x1 apareceu entre as principais reivindicações da população. Para o PT, enfrentar a exploração do trabalho e valorizar o tempo de cuidado é um passo essencial para reduzir desigualdades e garantir justiça social. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Com a definição do 1º de outubro para a votação na Câmara dos Deputados do projeto do governo federal que garante a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a gente destaca aqui como essa iniciativa do governo Lula vai promover a justiça tributária no Brasil. A expectativa é que essa medida libere imposto de 20 milhões de brasileiros e que cerca de 141 mil pessoas com rendimentos acima de 50 mil mensais contribuam com uma alíquota de até 10%. Isso significa que quem ganha mais vai pagar mais e desonerar quem ganha menos. Hoje, 63% da riqueza do Brasil está concentrada em apenas 1% da população. Isso significa que a renda desse grupo é 36 vezes maior do que a dos 40% mais pobres. A Oxfam, organização internacional que estuda desigualdades, divulgou nesse ano que a fortuna do 1% mais rico do mundo poderia acabar com a pobreza global durante 22 anos. Nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que, se aprovada, essa medida vai significar maior justiça tributária da história do país. Então, deixamos aqui para vocês um dos vídeos mostrando o pedido da população nas ruas no último domingo, pedindo a isenção do imposto de renda. Anistia nós! Congresso, anistia a gente do imposto de renda. Anistia nós! Não dá mais para o trabalhador ficar carregando o Brasil nas costas sozinho. A verdadeira anistia é anistiar o povo do imposto de renda. É como se fosse um 14º salário para essas pessoas. R$5.000 para viver, gente. Ainda tem que pagar imposto de renda. Tem que botar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Alô, Congresso e deputados respeitáveis. Pensem no povo. Vamos trabalhar para colocar a isenção de imposto de renda? Se liga! Anistia o povo do imposto de renda. Anistia nós do imposto de renda. Anistia o povo. Anistia a gente. Anistia a gente do imposto de renda. O Ministério da Educação abriu processo para o preenchimento das vagas remanescentes do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao segundo semestre desse ano. As instituições de ensino superior terão entre os dias 1º e 8 de outubro para informar os cursos e turmas disponíveis. Já os estudantes interessados poderão se inscrever a partir de 14 de outubro, quando um novo edital será publicado com o cronograma e as regras do processo seletivo. A prioridade será para cursos de medicina, além de outras graduações com alta demanda e avaliação positiva no MEC. No Café PT de hoje, você viu uma entrevista com o deputado federal Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, sobre a força das manifestações contra as medidas antipopulares no Congresso Nacional. Eu acho que as manifestações foram um recado da população brasileira, o Congresso Nacional. Acho que as pautas que o Congresso Nacional elegeu como prioritárias não são as pautas que dialogam
com a dificuldade que o brasileiro está vivendo hoje. Né? A gente tem pautas muito mais importantes. E o povo cansado de se falar em anistia, cansado de se falar em privilégio, cansado de se falar em impunidade. O povo deu um recado muito claro, uma concentração muito grande de pessoas no Brasil inteiro, né, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, manifestação. E eu acho que isso assustou um pouco o Congresso. Eu vi vários deputados que votaram a favor, se desculpando, dizendo que se tivesse que voltar atrás, voltaria contra. Isso é uma demonstração muito grande de que a nossa democracia é forte e de que a participação popular é importante. Nós não podemos ter um Congresso desconectado com o que está acontecendo na vida das pessoas. E a gente espera que a população esteja cada vez mais conectada ao que está acontecendo na Câmara Federal, para que a gente possa pressionar e começar a aprovar as pautas que vão mudar de verdade a vida brasileira, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como, por exemplo, a taxação dos super ricos. A gente precisa fazer justiça social no Brasil. Escala 6x1 também. A escala 6x1, importantíssima. É isso que o brasileiro quer discutir, é isso que o brasileiro quer ver a Câmara Federal colocando como prioridade. E agora a gente vai para a agenda do presidente Lula. Pela manhã, o presidente teve reunião com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Em seguida, Lula participou da cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social e Saúde e do anúncio para a área da saúde no âmbito do novo Acordo do Rio Doce. Agora à tarde, o presidente se reúne com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Eu te espero segunda-feira no mesmo horário. E até lá. Sextou! No programa de hoje você vai ver a audiência pública contra a reforma administrativa. Vai conferir o encontro dos cursinhos populares em Campinas. E vai saber como foi a conferência dos aposentados da APUESP. Acompanhem. Na quarta-feira, 17 de setembro, foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o projeto de reforma administrativa que está sendo proposto no Congresso Nacional. A audiência reuniu representantes de entidades sindicais para debater os impactos da reforma não só para os servidores públicos, mas para toda a população, além de alertar para os riscos de privatizar serviços essenciais. A gente tem que entender que o serviço público é pilar fundamental da democracia, da soberania nacional. Quando a gente fala em serviço público, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação. Se a gente tira do público e passa para o privado, se privatiza, qual é o papel do Estado ou do governante, se não é prestar serviços para a população? Porque quando são candidatos, todos vão dar escola pública de qualidade, todos vão dar serviço público de qualidade, todos vão garantir mobilidade urbana, mas depois entra e fala, não, acho que é melhor a iniciativa privada tocar, nós não aceitamos. A justificativa para a reforma é de que ela supostamente moderniza o Estado, mas na verdade ela traz risco de eliminar direitos trabalhistas, fragilizar carreiras e precarizar os serviços públicos. Seria muito danoso para a população no termos de atendimento em todos os serviços públicos prestados para a sociedade e seria muito também penalizados todos os servidores públicos do Brasil e aqui do estado de São Paulo, precisamente. A reforma ameaça a estabilidade garantida aos funcionários públicos. Essa garantia, além de ser importante para impedir interferências políticas no trabalho dos servidores, também é fundamental para manter a qualidade dos serviços prestados à população. Eu, se pego um estudante e fico com o estudante até o período que eu estou como professora, a qualidade é uma. Se começa a trocar, por óbvio, o projeto político-pedagógico que eu construí vai ser continuado por outro que não construiu. Então, por isso que a gente defende que tem que ter concurso, tem que ter estabilidade, tem que ter carreira.
No sábado, dia 20 de setembro, a PUESP organizou aqui no espaço do Sindipetro, na cidade de Campinas, um encontro de formação e preparação para cursos populares de todo o estado de São Paulo. O Educação na TV esteve presente. Foi um encontro estadual de cursinhos populares que discutiu a formação, gestão e manutenção dessa importante iniciativa educacional. No ano passado, a gente teve 43 estudantes que foram aprovados em universidades públicas. Então, isso não é pouca coisa. Isso é a demonstração que essa lei, que foi esse decreto criado pelo ministro Camilo Santana e pela secretaria, a SECADI, que é da diversidade, que discute desde EJA até a Rede Nacional de Cursinhos Populares, ela tem garantido, com certeza, uma inclusão para onde nós estamos podendo fazer esse cursinho. É isso que é a minha preocupação, onde nós estamos conseguindo fazer. Mas esse não deve ser a tônica da nossa luta. Nossa luta tem que acontecer em todo o território aqui do estado de São Paulo, face à política de rebaixamento da qualidade de ensino que o governo Tarcísio tem implantado aqui no estado de São Paulo. A Rede Nacional de Cursinhos Populares, que nós chamamos de CEPOP, é uma política pública do governo federal, do Ministério da Educação, que a partir de um programa já existente desde 2002, que é o programa Diversidade na Universidade, trouxe uma nova regulamentação. O programa Diversidade na Universidade existiu entre 2002 e 2007, ele foi descontinuado e ao assumirmos o governo, a SECADI, que é uma secretaria que foi extinta em 2019, foi reconstruída e com ela trouxe também a necessidade de alguns programas. Um deles é exatamente o apoio aos cursinhos populares. Os cursinhos populares têm se demonstrado como instrumentos extremamente importantes para a democratização da educação brasileira no que se diz respeito a acesso ao ensino superior. Na terça-feira, 23 de setembro, foi realizada na Alesp uma audiência pública em defesa da EJA, Educação de Jovens e Adultos, com a participação da professora Bebel. Veja, nós temos um quadro no estado de São Paulo de 1 milhão de pessoas analfabetas, no estado mais rico da nação. Isso não é pouca coisa. Isso é um sinal ruim no estado mais rico da nação. Nós temos exemplos lindos de educação de jovens e adultos. Se vocês pegarem os CEJAs, que são escolas que dão até formação quase que individualizada para aqueles alunos trabalhadores, foi um grande desenvolvimento, uma grande vitória nossa, mas agora não está fechando tudo. Está fechando tudo. E nós estamos aí lutando contra o governo Tarcísio para que pare de fechar EJA, pare de pôr a distância e ofereça EJA presencial, porque é o mínimo que nós queremos. Qualidade de educação. No evento também foi discutido o Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação. Agora, esse pacto é algo assim que vai fortalecer, na verdade, as políticas públicas de educação de jovens e adultos. Eu boto muita fé nisso, sabe? Viu, Luiz Fernando? Parabéns para você, parabéns para o Fórum EJA, e que vai fortalecer de uma maneira que a gente vai ter forças para segurar essa dureza do governador em fechar escolas e transformar em educação à distância ou um problema, como se fosse um problema daquele aluno. Não, ele foi um aluno trabalhador que não teve oportunidade de estudar em idade própria. Nos dias 23 e 24 de setembro, na cidade de Serra Negra, foi realizada a Conferência das Professoras e Professores Aposentados. O evento debateu temas como o Estatuto do Idoso, questões legais sobre aposentadoria e tempo de serviço, e as relações intergeracionais com a presença de palestrantes e especialistas. Nossa conferência, este ano, ela está sendo feita nesse período do Congresso.
Isso é uma inclusão de mais uma atividade da nossa PUESP, do nosso sindicato, onde valoriza, porque nós temos no Congresso muita gente que é delegado aposentado. Então, nós trouxemos para a nossa conferência nesse momento, né, a pedido da direção, nós fizemos nesse momento para avaliar o trabalho do aposentado, a nossa Secretaria de Aposentados. Se tem uma categoria que ela faz o leque com todas as políticas públicas, é a educação. Não tem. Ela se interrelaciona com a saúde, com a segurança, com tudo. A educação, ela é eu diria que esse vetor central. Por isso, debater a horizontalização vai numa perspectiva do quê? Se nós queremos mais. Eu tive isso na Assembleia Legislativa, não uma horizontalização para além dos deputados. Mas quando nós derrubamos o confisco de aposentados e pensionistas, foi só pela bancada de oposição ou nós tivemos que fazer uma articulação com toda a casa? Se eu sou quem eu sou, se eu cheguei aonde eu estou. E que não é privilégio, não é para viver de privilégio, porque eu não vivo de privilégio. Mas eu gosto do que eu faço. Eu devo inteiramente a cada um e cada uma de vocês. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana você verá uma cobertura completa sobre o 28º Congresso Estadual da PUESP, realizado em Serra Negra. Até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.